Olá, amigos internautas! Estamos aqui com muita felicidade mais uma vez para fazermos algumas reflexões. E antes de mais nada, vamos à nossa prece. Vamos pedir ao nosso querido Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual que estão conosco nesta tarefa, que nos estendam as bênçãos, a proteção, que levem em cada lar muita coragem, muita força, muita fé, porque essas são as ferramentas das quais nós precisamos para os enfrentamentos da vida. Certos da tua proteção, querido Pai, iniciamos então o trabalho de hoje. Então, queridos amigos, hoje nós vamos refletir acerca de uma outra pandemia que não é a pandemia do coronavírus. Essa é uma expressão da qual se utiliza a benfeitora Joana de Ângeles para se referir ao tema que nós vamos tratar, que é a depressão. E ela se refere ao termo pandemia porque ela diz que é um problema mundial. Inclusive, segundo a Organização Mundial da Saúde, é atualmente a segunda maior causa de incapacidade funcional. E até o ano de 2025, ela será considerada a primeira causa de morte, substituindo o câncer e as cardiopatias. Inclusive, no momento agora que nós conversamos, existem no mundo 340 milhões de depressivos crônicos, fora aqueles que não são diagnosticados com a enfermidade. E uma coisa muito importante que a gente faça a distinção é entre depressão e tristeza. Porque a tristeza, segundo a própria benfeitora Joana de Ângeles, ela faz parte do cardápio da nossa saúde emocional. Ela é uma emoção natural. A depressão, ao contrário, é uma patologia muito grave e, como tal, ela deve ser tratada. Tanto uma quanto a outra são um convite à revisão da forma como se vive a vida. É um convite à revisão de posturas, mas a vivência de ambas, ela precisa ser diferenciada, porque a depressão, ela é uma doença. E a tristeza, nós podemos dizer assim, é o primeiro convite que a vida nos faz para a revisão de posturas. Se nós não atendemos a este convite, a vida ela se torna um pouco mais incisiva e aí pode ser que bata a nossa porta a depressão. Na obra Iluminação Interior, Joana ela vai nos dizer: quando pensamentos insidiosos, insistentes, insidiosos significam traiçoeiros, sorrateiros, predominarem em tuas paisagens mentais, convidando-te à fuga dos relacionamentos, dos compromissos de qualquer ordem, vigia e age, porque estás sob as garras de transtorno perigoso. Ele pode apresentar-se também através de episódios de insônia, irritabilidade, insatisfação, não apenas melancolia e perda de autoestima, porém de cansaço prolongado e sem gênese que a fundamenta. Então aqui a benfeitora ela já aponta neste conceito, nessas colocações, alguns dos sintomas do depressivo. E é importante que se diga também que o diagnóstico ele é bastante complexo e ele deve ser feito por um profissional habilitado, porque tem aquelas pessoas às vezes que leem uma revista, Cláudia, uma Marie Claire, que traga alguma reportagem sobre isso, e aí lá vem elencado alguns sintomas e a pessoa se autodefine: eu estou com depressão. Não, não é assim tão simples. É necessário que esse diagnóstico venha de um profissional. E ela é, como se diz, uma doença bastante democrática, porque ela atinge qualquer pessoa, independentemente do gênero, da idade, da raça, do credo, da posição econômica ou cultural. E para que nós compreendamos melhor
nós vamos apresentar algumas disfunções, alguns sintomas que a pessoa sente quando ela está acometida de depressão. São várias disfunções de humor, cognitivas, físicas, de comportamento. As disfunções de humor, a pessoa normalmente ela começa a se sentir infeliz, ela tem muita desesperança em relação à vida, acessos de choro sem causa aparente, níveis reduzidos de autoestima e autoconfiança, sentimento de culpa e menos-valia. A pessoa se sente pouco valorizada, sem importância. A pessoa começa a dizer assim: eu não faço falta nenhuma para ninguém, eu não tenho importância para ninguém, e passa a nutrir esse tipo de sentimento. Irritação, agitação, tédio com relação à vida familiar, profissional e afetiva, aborrecimento fácil. E nas disfunções cognitivas, na área do pensamento, começa a haver um comprometimento da memória. A pessoa sente dificuldade de gravar informações, de memorizar, a dificuldade de tomar decisões, desde aquelas decisões mais simples, como o que comer, que filme assistir, o que vestir, até que isso começa a se tornar mais complexo e afetar aquela área em que a pessoa precisa tomar grandes decisões. As disfunções físicas, então a pessoa começa a sentir muita fome ou nada de fome, então passa a comer muito ou comer pouco. O desejo sexual tende a diminuir, exaustão física e mental, dores pelo corpo, dores abdominais, na cabeça, nas costas, no peito. Disfunções no comportamento, a pessoa começa a negligenciar a sua aparência. Então é muito comum se observar aquela pessoa que tinha aquela certa dose de vaidade, que gostava de andar bem penteada, aquelas mulheres que gostam de usar o seu batonzinho, passam a andar desgrenhados, não tem mais nenhuma vontade de cuidar da sua aparência, com a sua higiene, perde muitas vezes o controle da vida financeira e passa a não ter mais vontade de interagir com as pessoas. Então nós precisamos ficar muito atentos quando a pessoa passa a se isolar socialmente. Tem vontade de passar muitas horas do dia deitado, sem conversar, sem contato com ninguém. A pessoa começa a ficar apática. Ou apresentar uma certa dose de inquietude, de irritabilidade, de insatisfação, angústia, ansiedade, e passa a não cumprir mais as suas tarefas. Então isso começa de uma forma pequena, como nós vamos ver, e pode chegar a uma gradação muito grande, levando à incapacitação. E tudo isso que nós acabamos de mencionar pode culminar com pensamentos de morte, de suicídio. E existem 2 pensamentos de morte na depressão. O primeiro, ele está relacionado ao sentimento de desesperança, de culpa, de menos-valia. Então, nesse caso, o indivíduo, na verdade, ele não deseja morrer. O que ele deseja, na verdade, é a morte do sofrimento. E isso até é bastante interessante porque é um indício de que ele deseja melhorar, de que ele quer parar de sofrer. Agora, o outro tipo de pensamento, ele está ligado ao planejamento do suicídio. E estes sim são potencialmente perigosos, porque o paciente, ele não deixa de sofrer, mas ele também não acredita na eficácia de um tratamento. E ele passa a nutrir a ideia de que a única solução para o problema é a morte. E como nós sabemos, a morte, na verdade, o suicídio, ele abre as portas para problemas muito maiores. Porque além da pessoa não solucionar o problema do qual está querendo fugir, ela vai abrir a possibilidades para problemas muito maiores, conforme nos diz a doutrina espírita, né, nas suas muitas obras. E as causas? As causas da depressão. Bom, no campo dos estudos sobre essa enfermidade, o conhecimento ele é muito vasto. Há muitos estudos, só que as verdades absolutas, elas são raras.
Porque as causas, elas podem ser biológicas, genéticas, psicológicas, ambientais, espirituais e, na verdade, há um jogo complexo e individual gerado a partir da interação de todos esses aspectos. Então pode ser alguns ou todos esses aspectos agindo em conjunto. As causas biológicas, por exemplo, elas incluem mudanças na bioquímica do cérebro. Todos já ouviram falar naquelas substâncias: dopamina, serotonina, noradrenalina, endorfina. Muito bem, essas inas todas, elas são necessárias para o nosso bem-estar. Elas precisam existir em harmonia na nossa bioquímica cerebral. E quando essas substâncias elas se desequilibram, elas podem causar vários desconfortos e dentre eles a depressão. As causas genéticas, e aqui é importante que a gente entenda que a genética ela responde por uma vulnerabilidade herdada. Então o que nós herdamos é a predisposição para a enfermidade, não a enfermidade em si. Então nós podemos, como nós vamos ver mais adiante, através de hábitos de vida, de condutas que nós poderemos adquirir, poderemos ter, evitar a deflagração da enfermidade ou controlá-la. E os fatores psicológicos, aqui a personalidade, é importante a gente entender como é que funciona a nossa personalidade. Ela é constituída por aquilo que nós denominamos de temperamento, que é a parte genética que nós herdamos dos nossos parentes, e pelo nosso caráter, que é a parte que advém do nosso aprendizado, dos hábitos, das experiências cotidianas, da educação e do ambiente sociocultural. E a nossa personalidade, então, ela é formada por esses dois componentes, pelo temperamento e pelo caráter. E o que se observa é que existem alguns aspectos presentes na maneira de ser de algumas pessoas que as tornam mais vulneráveis à depressão. E aqui, então, vamos prestar atenção para ver se nós não nos enquadramos neste perfil, porque muitos se enquadram. Aquelas pessoas que se cobram demais, que têm dificuldade de relaxar e de solicitar ajuda às outras pessoas, pessoas pessimistas, com tendência a se preocuparem em excesso com os acontecimentos futuros, por isso que a ansiedade é um componente que está muito presente no depressivo, com elevados níveis de autocrítica, pessoas que necessitam ter controle de tudo e de todos, ou que dependem excessivamente de defender, seguir, de satisfazer as expectativas alheias, pessoas pouco flexíveis e muito estressadas. Essas pessoas, elas têm, digamos assim, uma maior tendência à depressão, porque são aquelas pessoas que ficam ruminando as coisas e que gostariam de ter o controle de tudo aquilo que acontece. Só que ainda hoje nós escutávamos uma exposição do Haroldo Dutra Dias, em que ele diz que uma das coisas que nós precisamos evitar, e ele estava falando da ansiedade, uma serve à depressão, nós precisamos evitar o querer ter controle de tudo, porque na vida nós não temos controle de nada, e nós precisamos agir nesse sentido e aceitar isso. Nós não temos controle. A nossa vida, como dizem os budistas, é uma impermanência. Tudo pode mudar a qualquer momento e nós precisamos aceitar essa realidade. Temos também as causas ambientais, que são aquelas situações que produzem uma reação importante, seja de estresse agudo ou estresse crônico. O estresse agudo são aquelas situações traumáticas pontuais. Então, por exemplo, a perda de um companheiro pela morte ou pelo divórcio, a morte de algum familiar próximo, a perda do emprego, ser vítima de um desastre natural com perda de moradia, de amigos, como a gente vê muitas vezes a mídia noticiando esses acontecimentos catastróficos em que a pessoa perde toda a família. Também temos as causas de estresse crônico,
que são aquelas dificuldades intensas que estão presentes na vida de alguém de forma diária e prolongada, por 1 ano e meio a 2 anos. Então, por exemplo, as mulheres que muitas vezes trabalham em casa, estão inseridas no mercado de trabalho e precisam dar conta das duas coisas. Então sentem aquele peso nos ombros de tentar levar a sua vida familiar e a sua vida profissional. E isso acaba levando o estresse e muitas vezes pode levar à depressão também. Também temos aquelas épocas de transição na nossa vida. Aquelas épocas em que nós somos obrigados a assumir novas e desafiadoras funções, sejam elas pessoais ou profissionais. Então, o final da adolescência, porque é aquela época marcada pelo afastamento das influências familiares, quando o indivíduo começa a se firmar no mundo adulto. A faixa entre os 30 e 50 anos, também conhecida como a faixa da meia-idade, e nessa época é muito comum as mulheres que ainda não tiveram filhos, mas que querem tê-los, se questionarem sobre a questão da fertilidade, os balanços profissionais e muitas vezes pessimistas que são feitos nessa época, porque a pessoa começa a se dar conta daquilo que abriu mão, porque a cada escolha uma renúncia, como nós sabemos, nós escolhemos determinados caminhos e abrimos mão de outros caminhos. Então a gente fica se questionando, será que aquelas atitudes, aquelas escolhas foram as mais adequadas? E isso normalmente é feito nessa época da vida. A faixa entre os 60 e 80 anos, que geralmente coincide com a aposentadoria, e aí vem aqueles questionamentos. O que fazer da vida? Porque nessa fase vem muitas vezes a redução do prestígio social, a redução dos recursos financeiros. Então a pessoa se sente mais debilitada emocionalmente e às vezes não sabe lidar com isso. E Joana de Ângeles, ela concorda com a classificação das causas da depressão como sendo de origem endógena e exógena, ou seja, causas internas e externas. E ela chama a atenção para a questão do fator de preponderância do espírito na gênese da doença. Porque, na verdade, qualquer enfermidade que nós venhamos a analisar, nós não podemos perder de vista a questão de nós sermos espíritos imortais. Então, por essa razão, nós trazemos conosco heranças de existências pregressas, de atitudes talvez que nós tenhamos tido, escolhas que nós tenhamos feito que não tenham sido as mais adequadas. E todas as vezes que nós nos afastamos das leis divinas, nós acabamos nos sentindo culpados. Então Joana, ela diz que a culpa, ela está no cerne de todo o processo depressivo. É o espírito que se sente extremamente culpado, ainda que isso seja de forma inconsciente. E aí nós ganhamos uma oportunidade do nosso Pai de encarnar e de virmos para cá passar ou pelas expiações ou pelas provações, para que a gente vá depurando esse passado culposo e a gente vá adquirindo saúde. Só que todos nós sabemos que passar pelas provações e pelas expiações é bastante desafiador. Mas como diz Haroldo Dutra, o que é mais problemático, na verdade, não é a provação e a expiação em si, mas são os traumas que nós mantemos e que nós cultivamos depois de termos passado por uma situação difícil. É aquela frase do filósofo Sartre: o que importa não é o que a vida fez conosco, mas aquilo que nós vamos fazer com que a vida fez conosco. Qual é o encaminhamento que nós vamos dar? Porque se a gente não digere bem, se a gente não faz um aprendizado positivo, começa a surgir aquela revolta sutil, aquela tristeza sutil, aquele desânimo sem explicação aparente, e tudo isso vai se infiltrando na nossa vida
E a união de todos esses elementos ao longo de largos períodos vai fazendo a nossa vida ficar cada vez mais pesada. Então o Haroldo diz, muitos hoje em dia se preocupam com o alto grau de gordura corporal no corpo. Ele disse, mas a gente não se preocupa com o peso que nós carregamos na alma. Porque de pitadinha em pitadinha de emoções, de sentimentos e de pensamentos negativos, nós vamos aumentando a nossa gordura espiritual. E nós vamos nos transformando em pessoas amargas. E às vezes esse processo acontece sem que a gente se dê conta. Então falta-nos a compreensão de que o cotidiano da nossa encarnação, ele apresenta situações difíceis, mas são instrumentos pedagógicos que vão nos espiritualizar. O cotidiano difícil muitas vezes é um material didático da providência divina. Nós estamos numa escola, o nosso planeta é uma escola. Não há paredes, não há quadro, mas é uma grande escola e nós estamos aqui para aprender. E às vezes nós queremos fugir dessas lições. Ou nós nos revoltamos, nós nos rebelamos. Então, a encarnação, na verdade, ela é uma balança e se nós formos perceber, raramente tudo vai estar em perfeito equilíbrio. Então, por exemplo, quando nós estamos com um pouquinho de dinheiro, nós ficamos doentes. Se nós estamos com dinheiro e saúde, nós temos um problema na família. Quando a família está bem, o dinheiro acaba. A ponto de Emmanuel, o benfeitor do Chico, ele dizer, superado um problema, espere outro, porque outra não é a função da escola. Porque na verdade, são essas situações que vão forjando o nosso caráter, que vão nos dando sustentação às dificuldades, mas às vezes a gente não consegue lidar com tudo isso. Então a vida, ela é composta por processos naturais que carregam em si uma lógica, e uma lógica da qual ninguém consegue se evadir, embora às vezes a gente tente escapar pela porta da revolta. E quando nós não queremos aceitar, nós produzimos em nós amargura, tristeza, depressão e às vezes pensando em fugir pelas portas do suicídio, quando na verdade vai ser um encontro aberto com a dificuldade. Então nós precisamos prestar muito atenção, e Joana, ela vai nos dizer, vai nos falar da culpa, nos dizendo assim: a depressão é doença da alma que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo em consequência ser tratada no cerne da sua origem. Culpa. Culpa é a alma que se sente culpada dos deslizes, das más escolhas, dos crimes, digamos assim, cometidos nas existências pregressas, que isso pesa, porque tudo que nós fizemos fica guardado dentro de nós, tanto o bem quanto o mal. E esse mal que está lá dentro de nós, à espera de um novo encaminhamento, muitas vezes pesa na nossa economia emocional sob a forma de culpa. É isso que Joana está nos dizendo. E aí nós poderíamos, e essa é a nossa proposta, que a gente foque na terapêutica, na prevenção. Porque nós não precisamos esperar ficar doentes, gravemente enfermos, para buscar a solução. Enquanto nós estamos saudáveis, é que nós temos que pensar que, apesar de estar saudáveis, nós podemos ser uma presa. Já que nós vimos que a doença é uma enfermidade democrática que atinge a todos e pode aparecer em qualquer fase da nossa vida, nós estamos suscetíveis. Então vamos pensar no que nós podemos fazer para nos prevenirmos. E existem uma série de ferramentas as quais nós podemos nos utilizar, segundo os especialistas. E aqui nós temos aspectos físicos, mentais e espirituais. Nós podemos fazer, do ponto de vista físico, para nos auxiliar, a atividade física, movimentar o nosso corpo, porque a atividade física regular,
ela promove a liberação a médio e a longo prazo de substâncias cerebrais, aquelas inas que nós falamos extremamente importantes para o nosso equilíbrio, dopamina, serotonina. A serotonina, ela inclusive traz bem-estar. A endorfina, ela ajuda a eliminar a dor, inclusive a dor física. Então, se nós mantivermos uma rotina de exercícios em torno de acima de 6 semanas, nós começamos a colher esses benefícios. Além de aumentar os nossos níveis de energia, de melhorar a qualidade do nosso sono, que também é importante para prevenir a depressão, aumentar a nossa massa óssea, a nossa autoestima, enfim. Um outro componente, e que às vezes nós nos descuidamos, é a questão da alimentação. A alimentação adequada, a ingesta de legumes, verduras, frutas e muita água ajuda. E muito, porque dizem os especialistas que ingerir grandes quantidades de açúcar produzem instabilidade do nosso humor e tem efeito depressivo. A ponto de os estudos dizerem que o nosso intestino ele também produz serotonina. E ele é considerado o nosso segundo cérebro, de forma que aquilo que a gente ingere é muito importante para o nosso bem-estar físico e psicológico. Então, a alimentação adequada mais um intestino saudável são remédios naturais para que se recupere de uma depressão ou para que a gente se previna com relação a ela. O álcool também, ele possui um grande efeito depressivo e também deve ser evitado porque ele tem uma taxa bastante alta de açúcar. O sono, nós precisamos dormir bem para que a gente possa ter energia, vigor físico para tocar a nossa vida. E porque no sono, enquanto a gente descansa a nossa máquina física, nós produzimos o hormônio do crescimento, nós nos refazemos das nossas tarefas cotidianas. Então, se o nosso sono não vai bem, a nossa lâmpada vermelha tem que se acender e a gente precisa buscar ajuda, porque nós precisamos dormir bem. Um outro componente muito importante que tem sido muito apontado hoje em dia é a meditação. Inclusive, Joana de Ângeles abre capítulos nas suas obras para falar sobre a importância da meditação. Há estudos que fizeram, por exemplo, com estudantes que realizaram durante 5 dias 20 minutos diários de meditação e eles tiveram melhora significativa nos quadros de ansiedade, de depressão, de raiva e fadiga. Então vale a pena a gente investir nisso. E há quem diga assim, mas eu não sei como meditar. Existem maneiras muito simples de nós simplesmente sentarmos numa cadeira com a nossa postura ereta e simplesmente prestarmos atenção na nossa respiração. No ar que entra pelas nossas narinas, no ar que sai, e ficarmos concentrados nisso. Só de termos essa postura, nós já vamos conseguir pensar com mais clareza e acalmar a nossa mente. E nos colocarmos em condições de sermos intuídos pelo nosso anjo guardião. De nós termos bons conselhos para que a gente possa tomar boas decisões. E só aí já resulta uma questão bastante positiva. A psicoterapia. Nós podemos procurar ajuda, então, de um profissional para que nos ajude a pensar melhor, para que nos ajude a clarear os nossos pensamentos, para que nos ajude a tomar melhores decisões. Podemos recorrer à medicação. Graças a Deus que a medicina avançou e que hoje existem medicamentos maravilhosos. Não é que o medicamento, ele sozinho não vai fazer nenhum milagre. O medicamento, na verdade, é para que dê aquele momento de equilíbrio, para que a pessoa tenha força e condição de buscar todos os demais elementos. Porque se a pessoa simplesmente tomar o remédio e não mudar posturas, não mudar a maneira de pensar, não mudar hábitos equivocados, ela vai continuar com o problema. Então o remédio, ele é uma brecha, ele proporciona, digamos assim, um repouso no meio da tempestade
para que a pessoa possa então reagir e fazer novas escolhas. E um componente, aqui nós diríamos, talvez o principal de todos eles, e que a nossa ciência hoje já está trazendo muitos estudos com relação a isso, é a questão da espiritualidade. E isso não só com relação à depressão, mas com todas as enfermidades que nós possamos pensar e com tudo em relação à nossa vida. Aqui falando especificamente da nossa doutrina, a doutrina espírita, ela nos alcança uma série de ferramentas das quais nós podemos nos utilizar para sermos pessoas mais saudáveis. Que ferramentas são essas? O passe. E aí a gente pode pensar assim, mas eu não posso ir na casa espírita hoje em dia tomar um passe. Mas nós podemos ter o nosso momento de recolhimento na nossa casa. Nós podemos fazer o nosso autopasse, aliado a essa respiração, fechar os nossos olhos, respirar e pensar no plano espiritual, pedir o auxílio, pedir o amparo, pedir a proteção, pedir bom ânimo. Podemos fazer isso. Podemos fluidificar a nossa água no momento que nós fazemos o nosso evangelho no lar, escolhendo aquele dia da semana, aquele horário em que nós vamos ler uma página do evangelho, vamos fazer uma prece e vamos pedir que naquela água seja depositado aqueles medicamentos que nós precisamos para o nosso refazimento físico, espiritual, mental, e nós seremos auxiliados. As preces e radiações que nós estamos tendo de maneira virtual, mas naquele dia e naquele horário nós podemos nos ligar ao ciranda, imaginar a casa, imaginar aqueles amigos espirituais visitando o nosso lar, tirando todos aqueles miasmas negativos e nos reabastecendo de boas energias. As palestras públicas, que agora também estão tendo de maneira virtual, mas é aquele momento que nós podemos nos desligar das nossas preocupações costumeiras e mudar o nosso panorama mental. Nós também seremos intuídos e auxiliados neste momento. Décio Andoli Júnior, que é um médico espírita, ele diz que no centro espírita se pratica a medicina mais avançada, porque é a medicina que vai tratar da causa verdadeira das enfermidades, que é o espírito imortal, vai focalizar no espírito. E nós vamos colher inspirações da espiritualidade superior no momento que nós fazemos essa conexão. É o momento de receber aquela cota de energia necessária para seguirmos nas lutas da vida. É como se nós recebêssemos um soro espiritual. Então, podemos nos utilizar de tudo isso concomitantemente. E nos encaminhando, então, para o final das nossas reflexões, nós queremos lembrar que nós precisamos aprender a lidar com a dor, com as frustrações, com as tristezas, porque elas fazem parte do nosso caminho. E enquanto nós quisermos resistir a tudo isso, achando que o riso fácil, aquela felicidade que a sociedade nos cobra, que é o que nós temos que perseguir, nós vamos aumentar mais ainda a nossa cota de frustração. Inclusive, alguns estudiosos têm dito que nós somos a civilização do analgésico, porque ninguém mais tem resiliência para suportar a dor. Nós temos isso propagandeado a todo momento, que nós temos que ser felizes, nós temos que estar bem, nós temos que estar rindo, a ponto de quando nós somos invadidos por uma tristeza, que é uma emoção natural, que faz parte do cardápio da saúde, como diz Joana, e correndo atrás de um antidepressivo. E antidepressivo, quem precisa, como nós vimos, é quem está acometido por uma enfermidade que se chama depressão. A tristeza, ela é um fenômeno natural que nos visita, porque somos humanos, todas as vezes que nós enfrentamos uma situação delicada. Mas nós temos que entender que estar encarnado é para aprender a criar uma relação saudável com a dor. Nós não podemos alimentar a ilusão de que nós vamos
evitar a dor, ou que temos que evitá-la. E aqui vai um alerta para os pais. Aqueles filhos que são criados sendo poupados de todo tipo de aborrecimento, de dor, de frustração, são futuros candidatos à depressão, quiçá ao suicídio. Porque quando romperem um relacionamento amoroso, por exemplo, não vão ter condições de lidar com isso. Esses filhos, eles precisam ser preparados para o mundo, e esse mundo faz cobranças, esse mundo traz situações difíceis com as quais nós precisamos saber lidar. Como disse Paulo de Tarso, a tribulação produz fortaleza. Toda vez que nós enfrentamos uma situação difícil, da maneira adequada, nós saímos dela mais equilibrados, mais fortes e mais capacitados a novos enfrentamentos. Então, quando nós vemos na expressão da doutrina espírita que fala em Consolador Prometido, o que está implícito nessa expressão Consolador Prometido? Que nós vamos passar por experiências dolorosas a ponto de precisar de consolo. Mas nós vamos ter o consolo. Então essas experiências desafiadoras, elas vão chegar. Só que nós temos que acolhê-las e não nos revoltar com elas. A falta de garantia que nós temos em relação à vida, as incertezas, elas fazem parte do todo onde nós estamos vivendo. Então o depressivo, ele é alguém que não aceita essa dinâmica da vida. A vida, ela é feita desses altos e baixos, e nós precisamos aprender quando estamos nas cumeadas, mas quando nós estamos no poço também. Talvez nesta fase da dor seja a fase que nós vamos buscar mais aprendizado, buscar aquilo que a gente veio fazer aqui como espíritos imortais. Então que nós possamos prestar atenção na nossa casa mental, nos nossos pensamentos, no nosso humor, no nosso ânimo, com que frequência a tristeza nos visita, quanto tempo ela se demora, porque nós temos que acolhê-la, mas não deixar que ela permaneça em definitivo. Se isso acontece, não hesitemos em buscar ajuda. Nós agradecemos pela atenção e pedimos que nesse momento todos os lares possam ser visitados pelos nossos amigos do plano espiritual e que nos levem a força, a coragem, a esperança de dias melhores. Porque, como disse o nosso querido Chico, tudo nessa vida passa. Muito obrigada, meus amigos.